os funcionários, 2 horas da tarde, 1h30 da tarde, tratando a gente com respeito, com uma educação, mesmo ali cansados, funcionário ali em pé aquele tempo todo e vendendo, e a educação do funcionário das lojas do centro da cidade, realmente, de dar exemplo. Pega uma roupa e pega outra, não, peraí, vamos pegar outra ali, pega outra. Então, de parabéns a todos os funcionários que trabalham no comércio de Barretos, realmente me deixaram ali uma impressão muito boa. Fui muito bem tratado nas lojas que passei. E quando tem um projeto desse que vai entrar em discussão, senhor presidente, a gente acaba prestando atenção mais na maneira que é conduzido as coisas, né? E os funcionários ali, 1h, 2h da tarde, trabalhando com um sorriso no rosto, com alegria, atendendo bem. Olha, então de parabéns a todos os funcionários que trabalham no comércio de Barretos. Senhor presidente, só para encerrar, para aqueles que só sabem criticar, dizer que está tudo ruim, que está tudo péssimo, que a coisa vai de mal a pior, dizer que nossa cidade está se desenvolvendo. Hoje, o município de Barretos é um dos municípios mais promissores do estado de São Paulo, que as nossas portas estão abertas a todos os investidores que aqui quiserem se aportar. Dizer que Barretos está sendo considerado uma das cidades que mais vão crescer no estado de São Paulo nos próximos anos. Isso quem fala não é o Juninho Leite, mas sim todos os institutos de pesquisas que fazem pesquisas econômicas no estado de São Paulo. Dizer que a nossa educação está cada dia melhor, com faculdades, escolas de período integral. Dizer que a nossa saúde, que por mais que a gente gaste, realmente, ela não está ainda 100%, porque tudo que você investe na saúde sempre é pouco, porque saúde realmente é uma coisa de primeira necessidade, mas continuamos trabalhando com humildade, com carinho, com determinação, para tentar trazer mais comodidade e mais melhoria para o nosso povo barretense. E do mais, senhor presidente, vamos continuar trabalhando, que só o trabalho pode resolver os problemas da nossa cidade, porque criticar não leva a nada. Se todo mundo aqui só criticasse, nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, bancada democrática, vereador Leandro, por 5 minutos. Tem razão. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham pela TV Barretos, imprensa, munícipes e comerciários que estão aqui da galeria, acompanhando os nossos trabalhos, boa noite. Senhor presidente, eu quero, primeiramente, parabenizar, assim como já foi dito aqui dessa tribuna, a comissão organizadora da Festa da Cachoeirinha, uma festa tradicional na nossa cidade. Faço isso na pessoa do grande amigo Marquinho, que junto com os demais integrantes daquela comunidade, realizam anualmente uma festa que reúne a cada final de semana, num único dia, quase 5.000 pessoas. É uma festa já tradicional e esperada todos os anos, não apenas pela nossa população, mas também como a população das cidades vizinhas. Então, que fica aqui os meus parabéns a todos da comissão da Cachoeirinha. Quero também aqui parabenizar o secretário Mauri Trevisan, secretário do Meio Ambiente, pelo projeto que vai ser desenvolvido agora no dia 14, o projeto Trilha da Família, na qual estará tendo início no portão do Rochão, né, nas proximidades do Rochão. Quero aqui já também agradecer o Sindicato da Alimentação, que vai estar cedendo um ônibus gratuitamente para aqueles que quiserem participar da trilha, possam se locomover até o início da trilha, que vai ser próximo ao aeroporto. Senhor presidente, também quero fazer votos de louvor ao Grupo Cabreira, que inaugurou nessa quinta-feira passada a concessionária Ford na nossa cidade, acreditando no potencial de Barretos, acreditando no comércio local, e investiram valores consideráveis na inauguração dessa concessionária, que foi projetada pelo engenheiro André Ponciano. Então, fico aqui os meus parabéns a eles e desejamos sucesso para que essa concessionária possa ter, para que eles possam alcançar os seus objetivos. Quero também dizer que nós entregamos o título de cidadão barretense
ao deputado federal Milton Monte. Milton Monte, que é um político que tem demonstrado, né, sido exemplo nessa política nossa, que tem recebido tantas críticas nos dias atuais. Ele que iniciou sua carreira política aos 21 anos, sendo eleito o prefeito mais novo do Brasil. E de lá para cá só foi ocupando cargos importantes na vida pública e agora, mais uma vez, é candidato a deputado federal, em razão do apoio que ele concedeu já a Barretos, principalmente junto ao grupo Os Independentes. Ele, que é um grande defensor da lei que regulamentou o rodeio no Brasil, recebeu um título de reconhecimento da nossa população. E por fim, senhor presidente, já encerrando o meu tempo, quero aqui fazer das palavras do vereador Kiko as minhas. Realmente, a FEB tem causado preocupações a essa casa, a nós vereadores, eu que já utilizei dessa tribuna para ventilar situações que causam grandes preocupações e que precisam ser realmente investigadas. Tenha certeza, vereador Kiko, que tudo aquilo que for para buscar a verdade, Vossa Excelência terá o nosso apoio. Recentemente nós fizemos um requerimento à FEB solicitando algumas informações e chegou muito sintetizadas as respostas a essa casa. Inclusive encaminhando aqueles que tiverem interesse que busquem no site da FEB outras informações, demonstrando um completo desrespeito a essa casa, assim como tem feito com aqueles funcionários que durante décadas contribuíram para que a FEB chegasse aonde ela está hoje. Se a FEB é reconhecida regionalmente, se ela é conhecida em todo o nosso estado, é porque tiveram bons professores, é porque teve bons funcionários, e agora, nessa discussão de ser ente público e ser ente privado, não se pode deixar de lado aqueles que realmente são os responsáveis pelo sucesso dessa instituição. Então, é necessário que seja realmente constituída uma comissão, discutida a situação interna da FEB, porque ela foi criada através de lei aprovada nessa casa, ela recebe recursos do nosso município, ela está incluída no orçamento de Barretos e, por isso, deve satisfação não a essa casa, mas ao povo barretense e àqueles que fizeram da FEB o sucesso que ela está hoje. Obrigado, senhor presidente. Passaremos à discussão das matérias da ordem do dia. Projeto em primeira discussão. Até em respeito aos comerciários que estão aqui presentes, esse projeto em primeira discussão não pode ser alterado, ele tem que ser discutido agora. Aí o próximo a gente já entra em tramitação, pede inversão preferencial para os comerciários. Projeto de Lei 113/2010, de autoria do senhor prefeito municipal, que acrescenta e altera dispositivo na Lei 4.379, de 7 de julho de 2010. É o que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2011 e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela tramitação. O vereador Juninho Leite solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em primeira discussão. Juninho vai pedir a segunda? Pede em ata. Pela ordem, senhor presidente. Como esse projeto da LDO é só uma correção, nós precisamos devolver para o executivo, eu peço a segunda discussão na noite de hoje. O pedido é regimental. O vereador Juninho Leite, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, requer a apreciação da matéria em segunda discussão na mesma sessão.
Eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, contra o voto do Dr. Kiko Miziara. O projeto está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, ou não, aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Caio solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Projeto em segunda discussão, projeto de lei 111/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dá a denominação de Wagner Ferreira de Araújo à quadra esportiva, poliesportiva, que especifica. Aprovado por unanimidade em primeira discussão, está em segunda discussão. Vai para a tribuna? Também até em respeito, porque a ordem natural aqui da sequência, a família também está aqui presente, o vereador Euripim fez essa ressalva, tá? Porque seria a sequência. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome da Carmen, esposa do Wagner, quero cumprimentar a todos e dizer que esse momento, para mim particularmente, para todos os esportistas barretenses e para todos a classe trabalhadora que teve a oportunidade de conhecer Wagner Ferreira de Araújo, mais conhecido como Mamão, sabe muito bem que perpetuar o nome do Wagner realmente num local onde tem tudo a ver com ele, principalmente pelo lado esportivo, uma pessoa maravilhosa, um pai de família, que realmente dava exemplo e foi uma pessoa que marcou muito na nossa vida. Eu confesso que fiquei surpreso quando, durante os domingos e sábado também, frequentando os campos de futebol, e os esportistas, sabendo, através da mídia, que eu estaria fazendo uma homenagem para o Mamão, vieram parabenizar e dizer da importância, o quanto que a minha felicidade em ter colocado essa propositura para poder lembrar essa pessoa que, no mundo esportivo, dentro da nossa cidade, era uma pessoa carismática, querida, e todos tinham por ele uma admiração total, pela paciência, pela educação e pela maneira muito prática de lidar com as pessoas. Tive a oportunidade de jogar futebol com Mamão, em épocas quando criança, em categorias menores, no São Cristóvão e outras mais. Tive a oportunidade de conhecer o Mamão, trabalhando na CPFL. Tive a oportunidade de conhecer o Mamão como avô, tive a oportunidade de conhecer o Mamão em todos os aspectos. Sempre a mesma pessoa, sempre uma pessoa maravilhosa. E é muito triste e, ao mesmo tempo, a gente consegue converter essa tristeza numa alegria interna, no sentido de poder reverter todo esse momento por uma pessoa que todos nós tínhamos uma admiração e continua tendo por toda a família, que nos faz cada vez mais lembrar o nome dessa pessoa maravilhosa. Eu vou aqui, através das minhas palavras, do PowerPoint, estar mostrando para aqueles que estão nos assistindo, principalmente as pessoas da dimensão em onde chega a TV Barretos, em toda a região, também poder conhecer um pouco da família, do Mamão, do Wagner, e quem ele representava, o que ele representava no mundo esportivo. Esse projeto de lei 111/2010 dá a denominação de Wagner Ferreira de Araújo à quadra poliesportiva que especifica.
Está aí a primeira foto, Wagner e a Carmen. E o que levou realmente essa denominação, onde será colocado essa denominação, muito importante, porque nessa quadra poliesportiva, que hoje foi reformada, quero aqui parabenizar o prefeito, tive a oportunidade de ir até o local, onde são ministradas aulas de futebol de salão para a criançada do bairro Gomes e toda a adjacência, Residencial Minerva, Cristiano de Carvalho, e a gente vê a alegria das crianças em poder praticar o esporte e, ao mesmo tempo, ensinar coisas sadias. Parabenizo todos os professores também que ministram as aulas lá, tem o Pasco, Grilinha, Renata, enfim, são profissionais competentes que fazem desses momentos trazer às crianças essa alegria de praticar essa parte. Fica denominada a quadra poliesportiva Wagner Ferreira de Araújo, a unidade do gênero situada na rua Mohamed Mustafa Issa, esquina com a Avenida Amazílio de Almeida Menezes, no Residencial Minerva. Esta denominação, tem as fotos? Tem foto. Essa denominação é o reconhecimento dos poderes constituídos do município, à memória do prestante cidadão e esportista, que em vida honrou e dignificou a comunidade. É muito importante, essa é a quadra, toda reformada, bonita, nós sabemos o quanto foi importante a administração, que tanto o bairro aguardava, e tão logo eu bati o olho, vi, verifiquei a oportunidade de poder perpetuar o nome de alguém que realmente representa, e representou em nossa cidade o esporte, como pessoa que também, quando esportista nato, jogou no Barretos, nas categorias menores, e era uma pessoa também que tinha uma influência muito grande no esporte, e muito importante. Vamos conhecer um pouco do Wagner e sua família. Wagner Ferreira de Araújo nasceu no dia 3 de fevereiro de 1958, na cidade de Barretos. Era filho de Euclides Ferreira de Araújo e Maria Aparecida de Araújo, já falecidos. Aí o Wagner, na infância, né, recebendo diploma, tiro de guerra, olha aí, recebendo a diplomação. E aí, vamos ver, começar a sua trajetória. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar em farmácia. Aos 17 anos, trabalhou em madeireira. Por 2 anos, nesse período, jogou no futebol amador do Barretos Esporte Clube, na Portuguesa, e como eu também no time dos Periquitos, por muito tempo. E isso aí, nós sabemos o tanto que o Periquitos em si tem do Wagner. Nós podemos ver as suas atuações, aí é o time da Portuguesa, né? Estamos aí revendo alguns colegas que jogou futebol na época, nós também participamos desses campeonatos, junto com o Wagner. Então, e aí, essa trajetória esportiva é muito importante, porque nós que militamos no esporte sabemos o tanto que representa uma foto hoje, de um momento tão importante dentro da vida de cada um. Aos 19 anos, ele passou no concurso para trabalhar na CPFL, trabalhando como eletricista. Tá, o certificado, a vida toda dedicada como um bom profissional, exemplar, sempre tendo honras ao mérito. Está lá o da Guia, irmão do Dr. Otávio, também participando da foto. As fotos realmente trazem lembranças, né, do trabalho, onde ele tinha, dentro do convívio, uma aceitação muito legal, todos consideravam, era um bom profissional, e isso e um bom pai, tudo isso vem da formação. Aos 23 anos, casou-se com Carmen Lúcia Tomás de Araújo, e após 1 ano de casado, em 1982, aí sim, começa a família a crescer. Nasceu sua primeira filha, Aline Tomás de Araújo. Em 1984, nasceu seu único filho homem, Marcelo Tomás de Araújo, bom de bola. E em 1987, nasceu a segunda filha, Tatiane Tomás de Araújo. E aí, toda a família. Sou Moacir, também o sogro, né? Lembrando do seu Pilim. Aí o Wagner, Carmen. Carmen, aí, ó, tio de guerra. Olha os meninos crescendo aí. O Marcelinho já começou a ganhar os troféus, né, Marcelo?
Aí foi do casamento da Aline, né? Marcelo, toda a família. É uma família sorridente, bonita, os filhos maravilhosos. Essa aí é a melhor herança que eu tenho certeza que o Wagner deixou. Saber que realmente seus filhos têm correspondido em vida toda a expectativa que um pai espera. Filhos que profissionalmente têm mostrado realmente dentro das suas vidas profissionais, agora casados, com as suas famílias. É isso aí, a gente tem certeza de que, embora tenha partido, ele tenha certeza de que os seus filhos, juntamente com a sua mãe, irão corresponder nessa nova caminhada. E nós sabemos que isso aí eles farão, como exemplo que teve do pai que teve. Aos 21 anos, após 21 anos de trabalho na CPFL, aposentou-se como chefe de ligação. Com apenas 39 anos e aposentado, sua vida foi pescar e curtir a família. Eu quero aqui aproveitar, Carmen, dizer uma passagem dessa aposentadoria do Wagner. Faltava um documento, doutor Otávio, para o Wagner se aposentar. E esse documento era muito importante, que ele tinha que provar que realmente ele trabalhava num local e quando você, na época, estudava, tinha que ter atestado de trabalho para não fazer educação física. E nós tivemos a oportunidade de ir até a vocacional, numa oportunidade, rever todo esse documento com a secretária, todo aquele documento empoeirado, buscar no arquivo morto, conseguimos esse documento. Foi aí, então, que deu início aos papéis para ele aposentar. Uma vez aposentado, ele falou, olha, agora eu vou pescar. Abandonou toda a parte de futebol, ele desgostou e começou, a vida dele era pescaria e família, né? E aí foi que, em 2004, nasceu a primeira neta. Aí sim, filha de Tatiane. Em 2006 nasceu a segunda neta, chamada Bianca, filha de Aline. Em 2009 nasceu Lívia, sua terceira neta, filha de Marcelo. Começou a família a crescer, a responsabilidade começou a aumentar. Ele falou, olha, vou ficar com meus netos. Pescaria começou a ficar a segundo plano. E aí, estamos aí apresentando as fotos das netinhas, né, do Wagner. E, olha aí, todas, cara do pai, cara do avô, ali o Wagner com as netas. E o que deixa a gente, nesse momento, que realmente dá força para a gente poder dar continuidade nas nossas vidas, é isso aí. É saber realmente que ele tinha um amor, uma paixão muito grande com as netinhas, como mostrou a foto. E eu tenho certeza que tudo isso vai ficar marcado na memória de todos. Em 2007, Wagner ele assumiu como técnico do time Nova Santana, conquistando a Copa da Paz, tendo seu filho como jogador, Marcelo. Foi eleito o melhor técnico do Campeonato Amador de Barretos em 2007, levando seu time até as semifinais. Em 2009, foi presidente do time Nova Santana, levando-o, mais uma vez, até as semifinais. Eu queria só ressaltar nesse slide o seguinte, o Nova Santana era um time que, né, Cipriano, time novo, da várzea, e tinha uma dificuldade muito grande em poder se adequar dentro do campeonato, com a equipe. O Wagner, com toda a sua simplicidade e humildade, foi até aquele local, o Fernandinho, montou a equipe, colocou a equipe realmente no lugar de destaque, e quando no outro ano, quando ia iniciar o campeonato, o Wagner, o time resolveu não montar o time, Nova Santana, caiu um descrédito total, o pessoal, bom, o Wagner era referência, porque ele, com toda a sua experiência como pessoa, como pai, porque, na verdade, o time do Nova Santana, realmente, ele conseguiu conduzir o time através de uma maneira familiar de levar todos os atletas, onde ele conseguiu todas essas conquistas aí. E aí, no outro ano, ele acabou indo para a Liga, né, para poder trabalhar, como vai montar o slide. Próximo. Aí, Nova Santana ainda comemora, foi uma alegria muito grande para o bairro. Ele foi eleito o melhor treinador da várzea no ano, ficou muito feliz, e isso aí para ele foi uma gratidão muito grande. Em 2010, ele parou de atuar como técnico e passou a trabalhar como diretor da Liga. Essa foi a conquista maior que o Titão trouxe. Trouxe ele para a Liga e voltou a jogar bola no campo
nos campeonatos da BB, chegando até a final e foi segundo colocado. Infelizmente, nesse campeonato, ele perdeu para o meu time. E na época nós nos abraçamos lá e eu fiquei muito contente dele ter voltado a jogar futebol, porque sempre foi um bom atleta. Então, para a gente é importante os colegas estar sempre na mesma idade, né? Estar sempre participando desses momentos esportivos. E aí, na Série A do Varziano, ele como treinador, ele passou a participar da liga, né? E nós observamos aí, no dia da entrega do material esportivo, o Wagner participou, nós brincamos nesse dia, ficamos aí, passamos uma manhã feliz, o doutor Otávio estava lá, todos os esportistas, Cipriano, e foi muito bacana esse dia aí. No dia 16 de maio de 2010, estava jogando bola quando passou mal, sendo levado à Santa Casa, falecendo no dia 18 de maio de 2010, deixando muita saudade, porém muitos bons exemplos de vida, que foi citado aqui, para todos que viviam ao seu redor. Então, nós sabemos que essa homenagem que iremos fazer para o Wagner é um reconhecimento de toda a população de Barretos, principalmente dos esportistas, dos colegas de trabalho, que tinham no Wagner realmente um exemplo de vida, uma pessoa maravilhosa. Fiz questão de ressaltar todas essas etapas aí para a gente conhecer melhor essa pessoa, o Wagner e toda a sua família. Eu, como pessoa pública, como público, cabe a mim, às vezes, nesses momentos difíceis, nessas denominações, perpetuar o nome daqueles que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Mas, infelizmente, a vida sempre reserva momentos inesperados. E levou o nosso amigo Wagner, mas tenho certeza que ele está em bom lugar, olhando por nós, orando por todos nós. Agora, com grande mérito, tem seu nome colocado em uma importante obra, que é uma excelente oportunidade para se perpetuar a memória do prestante e saudoso cidadão esportista Wagner Ferreira de Araújo, cuja pujante existência foi marcada pela honestidade, pela honradez, equilíbrio e atitudes corajosas e arrojadas, conquistando a admiração e o respeito, principalmente, que privava de seu convívio. Essas são as características de um ser humano maravilhoso, que tinha todas essas qualidades. Esse dia foi um dia muito emocionante, mas esteve lá no local, Mazinho, acho que teve também. Fizemos uma homenagem foi feita uma homenagem para o Breguesso, que também é uma pessoa que representa muito para nós. E nesse dia, todos se comoveram, porque compartilhamos momentos felizes aí. E o Wagner estava todo sorridente, alegre, brincando com o Breguesso, que foi treinador dele, e falando aquelas histórias de futebol que a gente sempre, só nós que convivemos sabemos o quanto que é gostoso em momento festivo. Eu fiquei muito contente, nessa manhã, como vi, gosto muito do Breguesso, todos nós gostamos, e nesse dia aí, foi a última vez que nós tivemos com o Wagner, de uma maneira festiva, e eu quero dizer a toda a família, nesse momento, um tanto de tristeza, mas que esse amigo que aprendeu e tem essa admiração por toda a família, está aí fazendo essa homenagem em nome de toda a população, porque aqui não é o Euripim que está fazendo a homenagem para o Wagner, é o doutor Otávio, é os meus colegas, Cipriano, meus colegas vereadores, todos que tinham no Wagner uma admiração especial. E eu quero dizer a toda a família que guarda com recordação essa lembrança, em saber que ele estará sempre olhando por todos nós, principalmente para os netos, que como nós podemos observar no convívio que ele tinha com toda a família, era um paizão, né? E eu quero dizer aqui que eu estou muito comovido, feliz, ao mesmo tempo, de poder, mais rápido possível, poder perpetuar o nome de um amigo que eu jamais irei esquecer. Quer uma parte, Cipriano? Parabéns por ter lembrado o nome do Mamão para nós, né? Se falarmos Wagner, acho que ninguém vai lembrar. E a importância às vezes a gente tira um pouco do convívio da família para trabalhar no esporte amador, mas a gente faz muitos amigos, e isso é importante também. A vida vai passar, nós passamos pela terra,
Mas o importante é quando o nome das pessoas ficam dessa forma, valorizado, mostrando a importância dele no esporte, a importância dele como amigo, como pessoa, como tudo. Infelizmente, Deus levou a matéria, mas está ficando, a pessoa está no meio de nós, com o nome numa quadra, ou numa parte de esporte, mas também dentro de cada um de nós, porque nós sabemos admirar o trabalho feito por ele, a importância da amizade. E meu apoio à família, a gente sabe que faz pouco tempo, que está triste, todo mundo está triste, mas é um momento de ficar um pouquinho feliz, de saber que o pai, o marido, né, está sendo valorizado por essa Câmara Municipal por um trabalho bem feito na nossa cidade. Não por outras coisas, mas que o nome dele vai ficar marcado por ser uma pessoa que fez um bom trabalho para a nossa cidade. Sem dúvida, poder lembrar sempre do nome de uma pessoa que prestou todo esse trabalho, como eu falei, não só como esportista, como um pai, no seu trabalho, com um exemplo de vida, uma pessoa realmente que marcou. Uma parte, doutor Otávio. Obrigado pela parte, vereador. Eu quero primeiro parabenizá-lo pela escolha do nome do Wagner e dizer a Vossa Excelência que fosses de uma felicidade, mesmo porque eu não poderia me furtar de falar a Vossa Excelência que o Wagner é amigo que foi, companheiro, amigo do irmão meu, contemporâneo de força e luz, correndo riscos e riscos na vida, entretanto, sem titubear, seja que título fosse. O Wagner, que eu posso dizer tranquilamente, e agora eu me lembro da Liga Barretense, quando lá esteve, o Wagner como auxiliar da Liga, como amigo, festeiro e tudo aquilo nos convive de sábado e domingo, que nos deixou a saudade. Entretanto, deixou-nos o bem-querer de forma tranquila, porque fosses alguém de bem e cujo convívio valeu a pena tê-lo. Não importa o tanto de anos que não importa a saudade que deixa, mas quero me dirigir a dona Carmen e aos filhos, a Aline, o Marcelo e a Tatiane, para dizer a vocês que bem aquele cujo pai, amigo, marido, companheiro, passou pela vida e deixou saudade para alguém. Se ele deixou saudade para alguém porque valeu a pena toda a saudade que faz com que no âmago e no coração da gente a gente sente. Porque olha para os lados e vê a figura de um pai e a satisfação de andar na rua e dizer: Marcelo, tu és filho do mamão, meu amigo, Tatiane, Carmen, tu fosses a mulher, a companheira que desse a ele os filhos que ele amava, que queria e que tinha prazer na vida de conviver. O homem que passar por essa vida e que se jogado na vala, que quando daquele que deixa desse mundo do convívio e que não deixa saudade de um bem-querer, não valeu a pena ter vivido. Tenho certeza, a convicção de que vocês, a saudade que magoa, que arrebenta, mas a tranquilidade do bem-querer, do pai, do amigo, do companheiro, que valeu a pena tê-los durante o convívio, que não me importa se foi pouco, se foi muito, queríamos que fosse 80, 90 e ninguém quer ser privado daquilo que gosta. Mas não perdesses nada, porque a dignidade e a honradez do Wagner, meu amigo, meu irmão, tenho certeza que caminha lado a lado dos senhores, e a qualquer coisinha na vida cujo deslize possa ocorrer, a figura dele, da honradez, da dignidade, do homem certo, do amigo certo, da hora incerta, é o bastante para corrigir qualquer deslize. Não precisa da presença física dele. Me dá uma saudade cujo bem-querer jamais qualquer coisa apagará. Isso eu queria dizer para os senhores do fundo da alma, do amigo que foi amigo meu e que também sinto falta dele, do convívio de tudo aquilo que era companheiro e que até hoje, nos sábados e domingos, é lembrado de forma tranquila e cordial. E que será lembrado por longos e longos tempos, porque ele fez, plantou, ele deixou alguma coisa feita. Ele deixou para um Fernandinho, para alguém que hoje faz com que muito calor humano foi dado e uma dignidade para alguém representando uma equipe. Então, é alguém que fez e plantou. Os talentos que recebeu de um Deus, ele curtiu de forma tranquila para prestar conta ao Criador que o levou de volta. Mas que nos deixou o Espírito, a certeza de que olhará para nós de forma tranquila, guiando os nossos passos e fazendo tudo aquilo que ele fez com carinho, sempre risonho, sem qualquer mágoa, seja lá que título fosse de percalço na vida, estava ali uma mão e eu brincava com ele.
É o único mamão que, verde ou maduro, o sanhaço jamais riscou, mas era o amigo certo. Então, meu garoto, está de parabéns. E não poderia também de deixar, e dizer em nome do próprio amigo Osmir Duarte Peixoto, da Liga Barretense, do Mazinho Dias, que lá também convivia, do Roda, do Manuel, daqueles que éramos 6 e ficamos 5 hoje. Eram eu, o Mamão, o Roda, o Titão, o Manuel, pessoas que todos os sábados juntos se agrupavam para se ter um motivo para qualquer coisa. Ficamos 5 na presença, mas a certeza de que 6, com o espírito do Mamão, que todos os dias se faz presente e que dá aquela satisfação e a tranquilidade. Está de parabéns e vou votar de forma tranquila, porque vai deixar perpetuado no imóvel aquilo que, no fundo da minha alma, já está perpetuado desde quando eu conheci. Muito obrigado. Só para finalizar, eu quero aqui agradecer as palavras dos meus colegas e dizer que é com bastante felicidade, não só para mim, como toda a população, todos os esportistas, toda a cidade, perpetuar o nome do Mamão, realmente numa quadra poliesportiva, onde vivenciou toda a sua vida no esporte, e também dizer a toda a família que é com grande alegria que nós temos certeza que toda a cidade, todos os esportistas que estão nos assistindo, saberá reconhecer que o Mamão realmente foi um bom pai, um bom esportista e, acima de tudo, um bom marido, um bom homem. Parabéns. Continua em segunda discussão. Não havendo oradores, eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final na noite de hoje. Aprovada, não, desculpa. Apreciação da redação final. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Senhor presidente, haja vista que os funcionários do comércio, os que não estão aqui, estão em casa aguardando, e que todos eles têm que trabalhar amanhã bem cedo, eu solicito a inversão do projeto de lei número 5/2010, que dispõe sobre o funcionamento do comércio em geral. A inversão preferencial. Ok. É regimental a solicitação do vereador Cipriano. Vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a inversão preferencial do projeto de lei complementar 5/2010. Projeto em primeira discussão, projeto de lei complementar 5/2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que dispõe sobre o funcionamento do comércio em geral, aos sábados, domingos e feriados, no município de Barretos. Está com adiamento de 19 dias ao vereador Dr. Guilherme. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. José Francisco Cabral Miziara exarou parecer contrário. O autor apresentou emendas. O vereador Dr. Francisco também apresentou emenda. Todos receberam cópias das emendas. O vereador Dr. Leandro Anastácio solicita a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. É regimental, vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres e das emendas. Estão em discussão as emendas e o projeto. Eu vou na tribuna, solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos honram com a sua presença, nosso companheiro Capetinha, e pessoas também que nos acompanham em suas residências pela TV Barretos. Projeto de lei estabelecendo horário no comércio de Barretos. O que levou a mim, Paulo, a estar elaborando esse projeto? Primeiro, diversos requerimentos, até de própria autoria do vereador Euripim, alterações em decretos, 1h16, 1h18, e nunca deu certo, e nunca houve um acordo. Nunca houve um acordo. Os requerimentos do vereador Euripim também não viraram nada. Então, o que eu levei ao conhecimento dos colegas na elaboração do projeto. Vereador. Eu solicito a chamada porque não tem quórum. Eu mesmo. André Rezec. Aparecido Cipriano presente. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Guilherme de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Juninho Leite. Presente. Leandro Anastácio. Dr. Caio Monteiro. Senhor presidente. E o presidente, né? Paulo Correia, presente. Paulo Correia. Faltando um. Tem que aguardar da cor, senhor presidente. Diretora parlamentar. Tome as providências. Não temos quórum. E eu mencionei requerimentos, eu mencionei decretos, e também eu vou mencionar aqui uma audiência pública que foi feita em junho de 2005. E o que a gente percebe é que não teve um prosseguimento, não teve uma alteração, sempre essas brigas constantes. E, por favor, o slide aí, fazendo favor. Não, não é esse, do comércio. E o que levou, pode passar para o próximo slide. O que levou o Polo a estar elaborando o projeto? O Arutim, Dr. Roberto Arutim, numa matéria, não sei se ele foi infeliz, porque eu quero ressaltar a toda a população de Barretos que a Câmara Municipal, que a Prefeitura Municipal não tem que estar entrando no meio entre uma negociação de sindicato patronal e sindicatos comerciários. Pois bem, mas na falta desse acordo, nessas discussões todas, aí teve um comentário infeliz do Dr. Roberto Arutim. Aqui, então, presidente do Sindicato Comércio Varejista. Ele, na fala dele, ele diz lá, a regulamentação do horário do comércio cabe à Câmara Municipal e só vem sendo feita pelo Executivo, devido à falta de interesse dos senhores vereadores em tratar o tema. Eu quero dizer que aqui nunca teve falta de interesse, nunca essa Câmara foi omissa nas questões de Barretos. E dizer, qualquer um de nós, vereadores, assim que tem uma afronta dessa à Câmara Municipal, só se eu fosse muito omisso e não tomar uma providência. Pois bem, conversar com o sindicato dos comerciários. Não, eles têm a versão deles. Conversar com a CIB. Não, eles têm a versão deles. Conversar com o sindicato varejista. Eles têm as versões deles também.
Pois bem, qual que é uma ferramenta que nós podemos, como vereador, como poder legislativo, utilizar? É utilizar de uma consulta popular, chegar a comentar de uma audiência pública. Aí eu comentei. Foi feita uma em 2005. Não virou nada. Requerimento. Tem números aqui dentro da Câmara Municipal. Não virou nada. Então, depois até dessa infeliz afirmação, houve por bem, nós contratamos uma pesquisa. Essa pesquisa foi aprovada por todos os colegas vereadores, como o vereador Cipriano disse, foi feito como temas polêmicos, o toque de acolher e a questão do horário de comércio, foram realizadas 2 pesquisas. Tanto para o tema do toque de acolher, que é de autoria do vereador Cipriano e de outros colegas, como para o horário de comércio. E quem foi ouvido no comércio? Eu que mudo aqui isso aqui. E quem foi ouvido no comércio? Os comerciários que trabalham nas lojas, os comerciantes e a população. E através dessa consulta popular que foi elaborado o projeto de lei. Vamos ver o que diz a pesquisa. Você é a favor ou contra? Aliás, a pesquisa, ressaltando, feita pelo Maurício Herman, que é o mesmo instituto que realiza para escolher o empresário, o comerciante do ano. Tá? Você é a favor ou contra a abertura do comércio de lojas aos domingos? A favor, isso é o consumidor. A favor, 36%, contra, 59%. Pode passar. Você é a favor ou contra a abertura do comércio de loja aos domingos? Aos comerciários. Está tudo em cima da abertura de loja. Os comerciários, 22% disseram sim, a favor, e contra, 73%. Pode passar. Os comerciantes, vamos ressaltar aí. A favor, 18%, até interessante que foi até maior que os próprios comerciários. E contra, 76,09%. Isso com relação ao tema de abertura de lojas, do comércio de loja aos domingos. Pode passar. Aí a questão de feriado. Aí vai ter esse feriado de carnaval que já não abre mesmo. Pode passar. Pode passar, que tudo é favorável a não abrir. Sexta-feira também já não abre, tudo bem, mas colocaram na Tiradentes. Tiradentes geralmente abre. A favor, 36%, contra 61%. Isso, consumidor, pode passar. Comerciários, a favor, 25%, contra 73%. Pode passar. Comerciantes também estão contra a abertura no feriado do dia de Tiradentes. Contra 60%. Pode passar. Vamos ver outro feriado. Dia do trabalho já não é feito mesmo, pode passar. Esse também não é realizado, o Corpus Christi, pode passar. Revolução, dia 9 de julho. Consumidor, a favor, 38%, contra 59%. Pode passar. Comerciários, a favor, 17,91%, contra 77%. Revolução. Os comerciantes, 58% é contra. Pode passar. Aniversário de Barretos, contra 71%. Tá? Os comerciários, contra 86%. Esse aí depois eu vou fazer uma ressalva com relação à abertura no feriado aqui de aniversário de Barretos. Que é na época da festa do peão, a gente tem que relevar vários fatores aí. Pode passar. Independência. Consumidor, 70% contra, pode passar. 85% contra. Os comerciantes, 73% contra. Pode. Nossa Senhora Aparecida já é feriado mesmo. Pode rodar. Pode rodar. Finados também.
o Dia da República, o consumidor, abertura nesse dia, é contra 65%. Pode passar. Comerciários, 80%. E comerciantes, 59%. 59%. Pode passar. Natal, isso aí já não abre no Natal. Pode passar. Então, e agora a grande pergunta. Nos sábados, qual o horário que mais lhe agrada fechar o comércio de lojas? O consumidor, 37%, 38% às 14. É 18% às 16 e às 18, 41%. Pode passar. Os comerciários, 59% às 14 e 19% às 16 e 19% às 18. Pode passar. Comerciantes, 48% às 14 horas, às 16, 15,22 e às 18, 31,52. Passou? Acabou, né? Então, esses são os dados da pesquisa que foi apresentada à Câmara Municipal pelo Instituto Maurício Hermann. E, de acordo com a pesquisa, foi elaborado o projeto, estabelecendo o funcionamento até as 14 horas, aí com a emenda do Dr. Francisco, no primeiro sábado do mês, de acordo com o Sindicato dos Comerciários, que foi apresentado ao Dr. Francisco, a abertura é até as 16 horas. O feriado dia 21 não abre, o feriado do dia 9 de julho não abre, o feriado de setembro não abre, o feriado de novembro, dia 15, não abre, o da Consciência Negra também não consta. O que mais? E no primeiro sábado, das 9 às 16, que eu já comentei com todos os senhores. Esse aí é o projeto que foi apresentado. E um detalhe muito importante: a Câmara não está amarrando qualquer acordo coletivo de trabalho. Está lá. Que, havendo acordo coletivo de trabalho, a permissão de que trata o caput, ou seja, nesse horário, será concedida, isso o prefeito, ele só será, o decreto só será concedido se tiver homologação de convenção coletiva de trabalho. É onde que eu, na minha fala no início, eu disse, nós não temos que estar entrando no meio dessa negociação, mas nós temos que estar disciplinando com relação àquilo que a Câmara pode fazer. E é isso que está sendo feito, e é isso que está sendo discutido na noite de hoje. Por que eu comentei acordo coletivo de trabalho? Muitos, a parte patronal principalmente, diz da cidade de Ribeirão Preto, diz da cidade de São José do Rio Preto. Eu quero dizer que São José do Rio Preto, se não me engano, é até às 14h20. Ribeirão Preto estende até às 17 horas. Várias cidades da região é até às 14, até às 12. Só que um detalhe que eles deixam de ressaltar, que nessas cidades existe um pequeno detalhe, que há convenção coletiva de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Uma convenção coletiva de trabalho, os dois cedem, os dois ganham e todos saem beneficiados. Eu vou citar um exemplo. No acordo coletivo de Ribeirão Preto, isso em outubro de 2008, o comissionado de lá, isso em outubro de 2008, o comissionado de lá, no mínimo R$ 780.
Eu até pedi para perguntar qual que é o piso daqui. Eu não obtive a informação. Quanto é, Maria? Então, o piso aqui em Barretos, R$ 715. Hoje, eu estou falando do piso de Ribeirão Preto, 780. Nós estamos em 2010, outubro de 2010, isso há 2 anos atrás. Isso que é o acordo coletivo de trabalho, ou seja, as partes cedem e as partes ganham com isso. E também é o motivo de estar na minha lei, que, salvo acordo coletivo de trabalho, o prefeito pode alterar o horário de funcionamento. É uma maneira da Câmara fazer seu papel e fazer com que as partes patronal e dos comerciários se entendam. Porque é eles que ganham, é eles que perdem. Eu ouvi a sua fala, Cipriano. Eu sei da tua defesa e dos outros colegas também com relação ao comerciário. Nós passamos, num sábado, 7 horas da noite, muita gente dentro de loja, embora estava fechada, mas 7h30, 7:45, funcionárias, lá dando seu labor. Eu começo a imaginar, ela começa numa segunda-feira, ele começa numa segunda-feira às 9 horas, vai até um sábado, 7h30, 8 horas da noite. Eu acho que é uma injustiça, porque ali tem a mãe de família, tem um pai de família, a convivência em família. Então, com esse projeto, nós temos condições de estabelecer um horário em lei e de estabelecer também que as partes façam acordos para que vocês sejam beneficiados, tanto a parte patronal como a parte dos comerciários. Falam de cidade turística. Pois bem, eu também defendo. Aliás, isso aí, todo agente político, todo aquele que pode contribuir para o desenvolvimento do município de Barretos é importante. Eu sei da pujança do comércio barretense. Eu sei dos investimentos que os proprietários fazem no comércio de Barretos. O comércio de Barretos é diferenciado. Mas nós temos que também segurar a questão dos comerciários, os direitos dos comerciários. Não os direitos em termos de trabalhista, não. O direito à convivência familiar. Porto Seguro funciona o comércio até meia-noite. Caldas Novas, idem. Por que não se tem 2 turnos de trabalho? Fala em geração de emprego. Monta-se 2 turnos, vai até 10 horas da noite o horário de funcionamento do comércio, mas não com o mesmo funcionário. Até um comentário infeliz chegou até mim, dizendo, no horário de funcionamento é até às 9. Então, poderia a funcionária do comércio, que é dona de casa, fazer a alimentação da família, o almoço, até 8:45, até 8h30. Então, não é por aí. Eu sei que foi um comentário infeliz, porque a pessoa é muito decente, é uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande. Mas eu acho que naquele calor da discussão saiu esse comentário. Mas vamos relevar e vamos desconsiderar. Mesmo porque eu sei da quantidade de empregos que é gerado pelo comércio barretense. Mas a nossa missão é essa da Câmara Municipal. E tem esse artigo que pode alterar o horário do comércio, desde que haja homologação coletiva do acordo coletivo de trabalho. Então, essas eram as minhas palavras. Iniciou com a afirmação do Roberto Arutin, dizendo que a Câmara não tinha interesse em tratar o tema. Hoje está tendo um interesse de tratar o tema.
É por isso e por outros motivos, por uma série de motivos, que nós estamos aqui apresentando e discutindo o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Cipriano. Senhor presidente, eu separei duas partes do meu discurso. Próximo. Primeiro, na parte legal. Segundo, na parte moral. A parte legal foi dita aqui nessa tribuna por alguém que nós não teríamos competência para legislar a respeito. Eu gostaria de primeiro que apresentasse primeiro o que o Paulo apresentou lá, que eu quero ler um pedaço. Lá do Paulo mesmo, do comércio. No que foi dito no jornal. Olha, eu não enxergo muito bem, mas olha lá, ali fala que falta de interesse dos vereadores. Este vereador tem muito interesse. E o meu interesse não é porque eu tenho nenhum irmão trabalhando no comércio, não tenho parentes que trabalham no comércio, nem parentes que são proprietários do comércio. O meu interesse é pelo que a população fala, o meu interesse é pelo que muitos donos de comércio me falaram e pelo que muitos funcionários me falaram. Esse é o meu interesse. Então, nós temos interesse, sim. E aqui fala, olha, que, segundo o representante patronal, se a Câmara legislasse sobre o horário de funcionamento das lojas nos finais de semana e feriados, não haveria necessidade de decreto do prefeito. Teve gente que andou no comércio falando que a culpa era do prefeito, que o prefeito tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Vamos assumir. Nós temos que fazer. Nós, como os vereadores, temos que fazer. É a nossa função. E foi dito o seguinte: a obrigação é do legislativo, mas já faz tempo que passaram para o prefeito. Nós não vamos passar nada para ninguém. Eu gostaria que a maioria dos vereadores estivessem aqui para ouvir. Isso aqui eu pedi a ajuda do meu irmão, está fazendo direito, chama Aguinaldo Cipriano, está estudando direito, está no segundo ou terceiro ano. Ele me ajudou a fazer isso aqui. Nós pusemos o nome de dignidade e capitalismo, e fala a parte legal. Com relação ao projeto de lei que visa regulamentar o horário de funcionamento do comércio de Barretos, vale salientar que, de acordo com o artigo 30, inciso 1º, é de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, o que institui legislar sobre o horário de funcionamento do comércio. Competência esta que está plenamente ratificada pelas súmulas 419, 645, ambas do Supremo Tribunal Federal. A partir da promulgação do texto constitucional de 88, especificadamente no que está expresso no caput do artigo 1º da Constituição Federal, os municípios foram incluídos como entes federados e assim dotados de poderes que até então não gozavam. No ordenamento jurídico anterior, não constava nada. Desta forma, é inegável a legitimidade do Legislativo Municipal para versar sobre assuntos de interesse local. É ponto pacífico entre jurisprudência e doutrina jurídica. Quem falou aqui que nós não tínhamos competência não está ouvindo, infelizmente. O poder constituinte originário, dotado de inspiração ímpar, trouxe para o âmbito municipal a competência para legislar sobre questões locais, talvez por entender que tal proximidade do poder legislativo municipal, dos vereadores, com aqueles o qual a lei visa tutelar, é de toda adequada. Neste caso, uma vez que coloca os solucionadores no loco do problema. Então, os solucionadores somos nós. E o problema está aí, nós vamos solucionar. Ou seja, esses legisladores, que são os vereadores, por estarem mais próximos do problema, podem visualizar melhor a situação. E é o que o Paulo fez e trouxe a essa Câmara que nós estamos fazendo. Com a mesma inspiração, o Legislativo Constituinte fixou como competência exclusiva da União legislar sobre o direito do trabalho, como está expresso no artigo 22. Olha, nós não estamos legislando sobre o direito do trabalho. Não é isso. Nós estamos legislando sobre o horário do comércio, e que é a nossa função. Olha o que fala a súmula 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais. Devemos também sopesar que, para que se fixe o horário comercial, deve-se, primeiramente, observar que, para o funcionamento desse, é necessário a geração de trabalho de seus funcionários, o que esbarra na lei
na lei da CLT, de esfera diversa municipal, que deverá ser criteriosamente observada sob pena de tal lei municipal sofre controle concentrado de inconstitucionalidade, via arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que não é o nosso caso. O que não é o nosso caso. Nós estamos legislando do que nós podemos. É notório que o trabalhador do comércio ainda necessita trabalhar mais algum tempo após o fechamento deste, para organizar vitrines, fazer fechamento de caixa, dentre outras tarefas. E isso eu vi sábado, eu fiz questão de sábado no comércio, 19 horas e 20 minutos. 19 horas e 20 minutos. 90% das lojas estavam com gente dentro. 80% estava com meia porta aberta ainda. Quer dizer, se alguém passasse e quisesse entrar para comprar alguma coisa, entraria. 19 horas e 20 minutos. Eu fiz isso, né? Conversei com o Medeiros, falei, vou passar, não foi mesmo? Foi isso que foi feito. Né? Dentre outras tarefas. O comércio encerrando suas funções a 14 horas, nesse trabalho, pode se estender acima das 44 horas, se fechar às 14 horas. Pode estender acima das 44 horas, que é o que eles têm que trabalhar. Né? Faz-se necessário evidenciar que o ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com o que há de mais novo e justo no direito mundial, traz como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, no seu artigo 1º, inciso 3º. Isso é mais importante que qualquer outro artigo, a dignidade da pessoa humana. E nós temos muitos casos aí, de funcionários que estão com problemas de saúde, que estão afastados por angústia, por pressão, porque se não vender desse tanto, se não fizer isso, não fizer aquilo, porque se trazer uma faixa aqui vai ter que pagar para sair no jornal depois pedindo desculpa. Procura saber se eu estou inventando isso. Então, gente, tem muita coisa por trás disso. O que o Paulo falou aqui, eu fiquei triste. O Paulo falar que alguém disse que a mãe deve acordar às 7h30 da manhã, fazer o almoço e deixar esse almoço pronto e depois ir para o seu serviço. Eu me remeto aos meus tempos de adolescência, quando eu trabalhava na roça, né? Eu trabalhava na Espanha, né? Na Espanha de laranja, na Espanha de algodão, e que eu acordava 4 horas da manhã para fazer a minha comida, pôr numa marmita e montar no caminhão de pau de arara. Será que nós estamos voltando a esse tempo? Que absurdo! Que absurdo! Simplesmente é um absurdo. Eu não concordo, eu não vou concordar. Não há nada mais digno que, após cumprir o seu horário semanal de trabalho fixado pela legislação trabalhista, que o trabalhador, antes de tudo, pessoa humana, compartilhe de momentos de lazer, de descanso, ao lado de seus familiares, que primam pela sua presença, que, sem dúvida, é a força motriz e incentivadora do seu trabalho. É essa a parte mais importante que nós temos que entrar. É aí que nós temos que ver. Nós estamos esquecendo. Eu dou uma palestra de motivação que eu falo o seguinte: todo mundo chega na gente e fala assim, vamos agir com a razão, vamos agir com a razão, vamos agir com a razão. O mundo está pressionando a gente para agir com a razão. E nós estamos esquecendo um pouco da emoção. Nós estamos esquecendo que nós somos seres humanos, que nós temos direito a errar, que nós temos direito a nos divertir, que nós temos direito a um monte de coisa. Infelizmente, hoje o mercado de trabalho obriga com que a mãe passe a fazer parte do trabalho. Se nós voltarmos 30, 40 anos atrás, a mãe ficava em casa, cuidava do filho enquanto o pai trabalhava. A nossa ligação era muito maior que a mãe. Hoje, os nossos filhos, infelizmente, passam mais tempo com os professores na escola do que com os pais em casa. E aquele que trabalha no comércio vai no desespero porque alguém pressiona ele e fala o seguinte: não adianta nós aqui falar sobre turnos, que um grupo trabalha num horário e trabalha no outro, se alguém chega neles e fala, você vai trabalhar e você não está na escala. Se chegar o fiscal, vaza, vaza, vaza. Eu escutei isso. Porque eu fiz questão nesses dias de fazer de conta que eu estava comprando quanto é loja e conversava com todo mundo. E eu escutei isso. Vaza, vaza, vaza. Será que isso é o natural? Será que é isso que nós esperamos? Eu acho que eu trabalhei no comércio quando adolescente e fechava meio-dia. Eu adorava quando fechava meio-dia. Eu adorava o sábado. É o dia que eu mais gostava do que o domingo, quando fechava meio-dia.
Eu fico triste, André, quando eu vejo, e se você for no centro na hora do almoço, o dono do ponto do suco ali é amigo meu, né? Mas a maioria das pessoas, o almoço é ali dentro, sabia? É um salgado e um suco. É o almoço deles. E aqueles que não têm condição, é uma marmitinha no tapoerzinho. Porque tem uma horinha só para correr lá e almoçar. Nós não podemos, infelizmente, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos o controle, nós temos o poder de fixar esse horário do comércio. É nosso. Aí nós vamos esperar a juíza. Mas aqui vem, olha, a juíza está decidindo outra coisa, sobre feriado 2010 ou não feriado, que se vai se abrir contra apenas uma empresa só, não é contra o comércio no geral. E nós vamos ficar esperando isso. Aí nós esperamos a juíza espera a gente, o prefeito espera a gente espera não sei quem, e nós vamos ficar naquela espera ali. Aí fica aparecendo um e-mail que eu recebi, né, uma caveira sentada na frente do computador, dizendo assim, a mulher esperando o homem perfeito, né, morreu e ficou ali. Então alguém vai ficar esperando ali e vai virar caveira. Não é isso, gente. Vamos ter a coragem de tomar a decisão. Vamos ter a coragem de tomar a decisão. E eu espero que aqueles que nunca teve que pegar uma marmitinha e sair e comer aquela marmitinha fria. Na minha época não tinha, né? Na roça também não tem jeito de colocar o micro-ondas, né? Hoje até tem um micro-ondas ali, mas que às vezes não tem nem acesso a esse micro-ondas. Muitos aqui, gente, que começa a sentir na pele para saber o que é. Começa a sentir na pele, tá certo? Eu gostaria de falar sobre uma parte humana e eu separei um PowerPoint que eu apresento numa palestra, que chama Imposto de Renda. Eu gostaria que fosse apresentado esse PowerPoint. Imposto de renda. O pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco, em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Com prazer e orgulho, a cada ano preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casa de praia e automóveis do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando um futuro para a família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Pode clicar? Todavia, para escrever cada vez mais linhas em sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só, com um horário só de trabalho, tem 2, 3, vende parte das férias, leva serviço para casa, é um tal de viajar, almoçar fora, fazer reunião, preencher a agenda. Afinal, ele é um executivo dinâmico e não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário de imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, quando se lê relação de dependentes. São filhos que colocou no mundo a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento de renda. Eles só querem um pai ou uma mãe para conviver, dialogar e brincar. Os anos passam, os meninos crescem, o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou das pequenas alegrias. Não os levou ou buscou no colégio, nunca foi a uma festa infantil, não tem tempo para desviar sua atenção para essas bobeiras. Há órfãos de pais vivos. Por quê? Então o pai para um lado e a mãe para o outro. E a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência, que solidifica a fraternidade entre irmãos. Abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais, é quase que é preciso marcar hora. Depois de uma drástica experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar essa é de uma pessoa que deixou isso aí marcado, depois vocês vão ver no final. Não há tempo melhor para aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvendo minhas tarefas, envolvido em ocupações, totalmente entregue ao trabalho, à prioridade, construir futuro para os 3 filhos e para minha esposa. Isso custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, plantões, madrugadas. Agora estou aqui para o resultado de tanto esforço. Construir futuro penosamente e não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e Priscília. De que vale tudo isso que ajuntei,
se esses filhos não estão aqui mais para aproveitar isso comigo? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, desses todos os bens não restasse nada mais do que cinza, isso não teria a menor importância, porque minha escala de valores mudou. O dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo a tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho que drogou-se e morreu, não foi capaz de evitar a fuga da minha filhinha que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas de declaração de bens por duas únicas linhas que tive que retirar da relação de dependentes. Os nomes de Luiz Otávio e nome de Priscila. E como doeu retirar as linhas na declaração de 86, ano base 85. Luiz Otávio morreu aos 14 e Priscila fugiu há um mês antes de completar 15. Extraído do depoimento de Hélio Fraga, jornalista, que tornou isso público. Perdemos tanto tempo mandando e recebendo. Não, pode tirar. Isso aí. Isso tem a ver com comércio? Tem a ver com o comerciário, com o comerciante. E eu peço àquele comerciante que está se esvairindo, pensando somente nos horários de trabalho e esquecendo da sua família. Esse é o lado humano. Nós temos que pensar na família. E é isso que esse projeto também faz. Existe um momento que a gente tem que sacudir alguém e falar, olha o filho. E esses horários são de suma importância. De suma importância. Esses poucos horários com os filhos, que ficam esperando para ter seus pais em casa. Nós não podemos colaborar para termos filhos órfãos de pais vivos. Isso não, senhor presidente. Isso não. Se usar, foi dado aqui, igual falou, Jabuticabal fecha às 13 horas, Franca fecha às 15 horas, Rio Preto fecha às 14 horas, Ribeirão às 17. Já foi dito aqui também que em nenhum momento nós vamos estar aumentando o número de fregueses, não. Nós estamos esparramando o povo no horário. Porque o cara que está em casa tranquilo, já está com a família dele, ué. E ele está naquele momento com a família dele, meio-dia, aqui. Não, vou tomar mais uma aqui com a mulher, vou bater um papo com meu filho. Ah, se for 15 para as 4, eu vou para o comércio. A hora que for 18 horas, eu vou. E aqueles seres humanos que estão lá? Que horas que eles terão para a família? Eles chegarão em casa 20 horas, 21 horas, esvairidos em cansaço, mortos de trabalhar. Infelizmente, às vezes, até sem paciência para os filhos, porque já foi todas as suas forças foi para isso. E ele não tem nem 10 minutos, nem 20 minutos para brincar com seus filhos. Eu gostaria de dizer àquele comerciante que defende horário até 18 horas, que você vai estar fazendo um grande favor a seu funcionário fazendo isso. Você vai ter funcionário mais motivado durante a semana. Você vai ter mais funcionários com vontade de trabalhar, de crescer, de produzir durante a semana. Não é tirando todo esse tempo dele, é que nós faremos com que vai fazer um trabalho melhor. Eu tenho certeza que se ele tiver um final de semana produtivo com a sua família, um momento de lazer com a sua família, um momento de bate-papo com a esposa, filho, pai, mãe, porque todos nós temos isso. E aquele, gente, que estiver desesperado por isso, eu gostaria de falar o seguinte: não se desespere muito por emprego, não, porque você vai ter muitos ex-emprego. Olha, eu fui ex-funcionário de tal, ex-funcionário de tal lugar, ex-de tal lugar. Mas você jamais vai ter um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-filho, uma ex-filha. Essas pessoas são de suma importância na vida da gente. O que isso tem a ver com o horário do comércio? Tem tudo a ver. Então, eu acho que nós, vereadores, podemos contribuir de uma forma digna, votando para que o comércio feche às 14 horas. Eu tenho certeza que os funcionários não chegarão às 14h30 em casa, mas chegarão às 16. Porque tem o horário para poder arrumar a loja, para fazer aquilo, às 16 horas. Já é um ganho. Parece que é pouco. Quem acha que o tempo é pouco, quando tiver com muita vontade de ir ao banheiro, espera mais 5 minutos para você ver o que acontece. Então, o tempo, ele é subjetivo para cada coisa que você vai fazer na sua vida. E essas 4 horas, nossa, mas como faz uma diferença na família?
como vai fazer diferença na família dos funcionários? Como vai fazer diferença na motivação dos funcionários? Como vai fazer diferença na saúde do funcionário? Porque nós temos muito, mas muito funcionário aí que está afastado por angústia, por depressão. Muitos. Não são poucos não, senhor presidente. Nós procuramos saber. Muitos funcionários. Muitos que estão lá afastados e que acordam de madrugada correndo que tem que cumprir a meta. Tem que cumprir meta, tem que cumprir meta. A esposa fala. Ele acorda falando que tem que cumprir meta. Ele não acorda falando, ó, meu filho está precisando de mim, minha esposa está precisando de mim. Eu tenho que cumprir meta. Então, senhor presidente, eu acho que concordar aqui com o Marutim, na sabedoria dele, a obrigação é do Legislativo. A Constituição nos dá esse direito, as duas súmulas vinculantes nos dá esse direito, e quem falar o contrário, lê muito pouco, ou pesquisa nada. Fala aquilo que vem pela cabeça, não fala aquilo que está na lei, que pesquisa e verifica. Tá certo? Então, gente, eu espero sinceramente que seja votado hoje, eu espero que seja aprovado hoje, eu tenho certeza. Ó, Paulo, tá desse jeito. Um espera pelo outro, né? E o primeiro que tomar atitude, os outros irão ratificar. Eu tenho certeza. Se nós votarmos, o prefeito ratifica, o judiciário trabalhista lá ratifica o que a gente fizer. Tenho certeza absoluta disso, porque é isso que estão aguardando. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Barretos, imprensa. Senhor presidente, nós sabemos o tanto da importância nesse dia da aprovação desse projeto. Eu iniciei hoje a minha fala na discussão no grande expediente dizendo que realmente contatos que tenho diariamente com todos os comerciários, sei o tanto que eles aguardam com ansiedade que nós façamos sim a nossa parte, já que iniciamos. Iniciamos porque em determinados momentos aqui nessa casa, tive a oportunidade de fazer requerimentos solicitando um estudo para que pudesse alterar o horário do nosso comércio, através do decreto e através de outras maneiras. Mas, infelizmente, as coisas não caminhavam. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer um questionamento com a abertura do shopping, com a reforma do shopping, de colocar uma opção para que assim pudesse fazer a discussão do horário do comércio. E aí recebi represálias em relação a muitos, tive a participação em alguns programas que foi convidado de rádio e para dizer qual que é a minha intenção com relação a se colocar o horário do comércio às 2 horas em função do shopping. Eu disse que seria a alternativa que nós teríamos para resolver a situação do comércio, do horário do comércio. E aí as coisas foram caminhando, e aí chegou-se ao bom senso de nós realmente assumirmos uma posição nessa Casa de Lei, fazendo-se um projeto de lei para que fosse cumprido com relação à discussão do horário do comércio. Mas, infelizmente, tivemos esse recesso e nada se resolveu. E o decreto caiu. E os comerciários realmente desacreditaram. Passou a desacreditar nessa Casa de Leis, dizendo que realmente não ia virar nada. Porque, nesse interim, apareceu algumas soluções, doutor Otávio, com relação até um decreto que o prefeito assinou, com relação ao primeiro sábado do mês, e os outros 3 fazendo a escala. E eu fiz um requerimento hoje questionando, porque convivo diariamente no comércio e sei muito bem que essa escala não vem sendo cumprida. E os comerciários realmente não podem falar nada porque recebem represália. E se abrir a boca, são mandados embora. E isso aí é uma coisa que acontece mesmo. Não adianta. E quando eles veem a presença da gente no comércio,
Eles ficam sem jeito de poder comentar certas coisas que vêm acontecendo, tendo em vista isso que irá acontecer com relação a eles. E aí começa o descrédito com relação a se fazer alguma coisa. Quando eu falo, doutor Otávio, se o horário do comércio, que sou favorável ao fechamento às 2 horas, não vai ser às 2 jamais. O funcionário vai sair do comércio possivelmente às 4 horas da tarde. Essas 2 horas aí ficarão para botar a casa em ordem. Se for passado para as 4 horas, ficarão mais 2 horas. Se for passado às 6 horas, como vem acontecendo, ficarão até às 8 da noite. Vai embora o sábado, vai embora o final de semana e adeus família. E assim é o que vem acontecendo. Nós queremos um bom senso, sim. Quando eu questionei aqui, com relação aqui, quando o comércio fechava ao meio-dia, a praça vivia lotada, era até muito gostoso, convívio com várias pessoas. Eu estou falando de uma realidade que eu convivi e vivi muitos anos. E aí, as pessoas faziam o possível e o impossível para estar naquele horário. O comércio era agitado, era de uma forma, até na parte econômica, as pessoas buscavam uma forma de poder comprar alguma coisa. E aí era um momento até de convívio muito legal. Mas, com as mudanças de horário, as pessoas passou a ter opção. O que é essa opção? É a opção de falar, bom, como hoje vai fechar às 6 horas, eu vou à tarde mesmo. Dormia até mais tarde, fazia outras atividades, mas deixava para ir nas lojas apenas num horário de calmaria, onde não tinha ninguém. Só tinha, sabe o quê? Os vendedores matando mosquito e tendo varizes nas pernas, para depois procurar os médicos em momento onde realmente não se vendia nada. Não adianta provar para mim que a abertura do comércio até às 18 horas aumenta a venda, e isso eu tenho certeza absoluta de estudos que já fiz, que apenas transfere. Esse aumento, se tiver, é irrisório. Não paga um tratamento médico, não paga um auxílio-doença, não paga um afastamento e nem paga totalmente o lado emocional. Porque um vendedor hoje, ele busca seu sustento de todas as formas. Ele tenta conquistar o cliente de todas as formas, porque ele é colocado de uma forma agressiva a cumprir metas e mais metas, e se você não vender, tudo aquilo que foi colocado será descontado. E a gente sabe, e trabalha também, como disse, numa área importantíssima, onde eu tenho convívio direto com esse problema, e sei muito bem as coisas que acontecem dentro do comércio. Na verdade, quando se fala que passa comércio, as lojas estão fechadas ao meio, e os funcionários estão trabalhando, é pura verdade mesmo. Estão trabalhando e não pode manifestar em nada. Nós entendemos que queremos o bem da nossa cidade. Ninguém é contrário ao crescimento econômico, à cidade turística, como se fala. Nós sabemos que isso é muito importante, mas, acima de tudo, sabemos que os funcionários também são seres humanos e merecem ser respeitados. Porque hoje, quando se troca um descanso para um funcionário, enquanto o seu marido está trabalhando, enquanto a sua família realmente está nas suas atividades, essa funcionária que vai ter o descanso durante a semana, vai lavar roupa, vai fazer as atividades domésticas, o convívio com a família já era. E aí chega o final de semana, o marido vai ficar com o filho, porque o filho não pode ir na creche. E aí vai para a avó e assim por diante. E aí, como que fica a esposa, a mulher em si, trabalhando no comércio, se matando, se dedicando para poder sustentar a família. Nós estamos aqui aguardando com ansiedade o início realmente do restaurante popular. E quando eu fiz essa indicação na casa, eu pensei realmente em vocês, nos comerciários, porque estou cansado de ver os comerciários comer salgadinho e tomar coca como se fosse um almoço, porque o que ganha, infelizmente, um piso irrisório, não tem condições sequer de ir à sua casa, almoçar e se alimentar. Já começa aí o desgaste emocional, sem falar do problema de saúde que vai ocasionar com tudo isso. Enfim, não estamos dramatizando, não precisamos disso para dizer que vamos votar favoravelmente ao projeto, mas
temos que realmente enfocar esses assuntos, porque é aquilo que convivemos no dia a dia. Nós sabemos que como que você vai encontrar um funcionário risonho, alegre, atender um cliente que é a função dele, de uma forma de que no seu interior realmente vem a revolta, vem a tristeza de que aquilo que realmente acontece ao seu redor não é aquilo que ele espera. E de nós, eles esperam sim que nós façamos a nossa parte. A Câmara faça a parte. E nós iremos fazer. Eu só espero e peço que o que for decidido aqui não fique apenas no papel. É o que eu espero. Eu espero que haja realmente, através de tudo que está sendo feito, todo esse trabalho, que as coisas realmente possam vingar. Que não venha liminar, que não venha alguma coisa para amedrontar e tirar todo esse poder que nós temos realmente de aprovar um projeto interessantíssimo. Que haja e que deveria haver bom senso no acordo coletivo para que as partes se entrassem no acordo e as coisas pudessem amenizar. Isso não houve, a juíza está tentando de todas as formas, veio o decreto, eu fiz aqui na casa alguns requerimentos, uns questionamentos, pedindo informações de como é feito o funcionamento do comércio nas cidades vizinhas. Eu tenho respostas falando dos horários diversificados que tem. Por que só nós que temos que funcionar até às 6 horas da tarde? Por quê? Será que as outras cidades que são maiores